seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda. Nosso estudo de hoje é confiança total. Mateus 11, do 1 ao 6, que diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando ouviu João no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. Jesus havia acabado de dar instruções aos apóstolos e saiu para ensinar e pregar na cidade deles. João Batista estava preso por pregar a verdade e por vingança da mulher de Herodes, que tramou contra João Batista. Se você pode ver isso lá em Marcos 6, 14, 29. Mas João Batista, mesmo preso, ouviu falar das obras de Cristo e mandou perguntar por seus discípulos: É você mesmo o Messias? Ou devemos esperar outro? Messias é o Salvador prometido. E Jesus mandou irem e anunciarem a João e lembrar sobre as profecias de Isaías 26, 19, que diz: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará luz aos mortos. E também Isaías 29, 18 e 19, que diz: Por isso, Senhor, espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 29, 18, 20 e 19 diz: Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Tem também Isaías 35, 5 e 6, que diz: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos do surdo. Os coxos saltarão como cerdos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros nos rios. E, finalmente, no Isaías 61, de 1 a 3, diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor,
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de prantos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glória. Então Jesus Cristo, ele manda lembrar a João as profecias que estavam na palavra de Deus, que agora se cumpriam na sua vinda e na sua vida. E Jesus estava fazendo tudo aquilo que Isaías profetizou. E João podia ter certeza de que Jesus Cristo era o Salvador prometido de Deus. Às vezes passamos por provações, mesmo buscando viver corretamente, e tudo parece que dá errado. Nossas orações parecem que não são ouvidas por Deus. Porém, não devemos duvidar nunca, ter paciência, esperar o tempo certo de Deus e confiar o que está escrito na palavra. Em Mateus 22, 29, Jesus fala: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos ler a Bíblia e entender e confiar o que está escrito nela. Se Jesus Cristo falou que nem um pardal cai morto por terra sem a permissão de Deus, que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, não devemos duvidar. Mesmo que tenhamos passando por problemas na família, a porta de emprego que demora para abrir, a alimentação que é pouca, ou às vezes nenhuma, perseguições, doenças, tantas coisas. Às vezes nós oramos e a resposta de Deus demora. Mas nós temos que ter paciência e esperar em Deus. E acreditar na sua palavra. E esperar de todo o coração, de todo o entendimento. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. Então devemos ter fé, devemos acreditar que as promessas de Deus, elas serão cumpridas, mesmo que isso demore. E se acontecer de nós morrermos e não vermos as promessas, nós certamente veremos a vida eterna. Iremos para um lugar onde não existe mais as mazelas desta vida, os sofrimentos, a doença, desemprego e tantas outras coisas. Jesus Cristo veio nos trazer salvação. Tanto o que vive corretamente, como o que vive no pecado, vai morrer. Pode morrer daqui a 2 segundos, mas se morrer sem aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o destino certamente será o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Mas a promessa de Deus, de que aquele que aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador,
vai viver no novo céu e na nova terra, esta é garantida. Não devemos reclamar, porque no mundo, quando eu estava no pecado e não tinha Jesus, eu passava por coisas até piores do que acontecem hoje. O mundo está perdido. É corrupção, é roubo, assassinato, é mentira, inveja e tantas outras coisas. Mas aquele que está em Cristo, ele tem Deus ao seu lado. Ele tem o Espírito Santo, que é o nosso guia e o nosso consolador. Então aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e não duvide dele nunca. Busque conhecer a Jesus Cristo, busque conhecer a Deus e viver na verdade e na justiça. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por nossas vidas, graças te damos por tudo, Pai, que tu tem feito por nós. Principalmente enviar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, pela sua soberania. Apesar de nós querermos a nossa vontade, a tua vontade sempre vai prevalecer. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. A Deus toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome